para ir além, para ir mais profundo, quanto Ele nos quiser levar, nos quiser conduzir nessa noite. Toma seu assento, querido. Quero compartilhar um pouquinho com vocês de um assunto nessa noite. A mensagem está por nome Destruindo as Fortalezas da Mente. E eu quero entrar um pouquinho nesse assunto, né, da nossa mente, dos nossos pensamentos. Semana passada nós trouxemos um assunto sobre a passividade. E uma das questões da passividade estava ligado aos nossos pensamentos, ao nosso entendimento. Mas a gente quer, assim, abordar um pouquinho mais desse assunto, dessa batalha espiritual que acontece no nosso entendimento, na nossa mente, como é que ela funciona. E como às vezes a gente vê que mudar algumas situações na nossa vida, transformar alguns hábitos, nos levam a uma vida de liberdade. Então eu quero, nesse tema, conversar um pouquinho, trabalhar um pouquinho com vocês, lendo aí um primeiro texto em Filipenses, o capítulo de número 4. Se você puder abrir, Filipenses capítulo número 4, a partir do verso 6, do versículo 6 a 8. Amém? Quantos acharam, diga amém. Se você não achou, diga misericórdia, eu vou entender e vou esperar. Glória a Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então a palavra, ela nos mostra um caminho de vida saudável, em todos os aspectos. Né? A Bíblia, ela tem uma receita para nós, em todas as áreas da nossa vida. Ela tem uma receita, ela dá direções, desde a lei para a nossa saúde. Depois muitas coisas foram transformadas, mas se você pegar os princípios da lei, muitas leis são para o cuidado da nossa saúde. Você vê a Bíblia nos dando direções para as nossas finanças, para a nossa vida financeira. As crianças, lá no filminho, amém? Já estão abençoadas, em nome de Jesus. Então, nos traz recomendações para a nossa vida financeira, nos traz direções, princípios, né, que nós fazemos por honra a Deus, mas que nos mostram um caminho de promessas também bíblicas, e de fazer parte disso, né, e de viver promessas que dizem respeito ao nosso sustento, à nossa vida material. Esse caminho também está na Bíblia. Nós temos assim uma receita para a vida saudável em todas as áreas. Né? O que a gente assim às vezes não coloca em prática. O que às vezes nós não colocamos muito em prática essas receitas, esses princípios de Deus que nos conduz a essa vida saudável, né? Porque o Pai, Ele tem assim um cuidado especial em cada detalhe de nós, das nossas vidas. Mas por não atentarmos às vezes para cada situação e para o que a Bíblia diz para cada situação, é que às vezes a gente cai em artimanhas malignas. Nós caímos em artimanhas que Satanás e os seus agentes e os seus ajudantes armam para a gente. E os pensamentos, a mente, é assim uma porta de entrada onde se inicia tudo. Nenhum pecado que você vê e considera como um grande pecado, né? Às vezes as pessoas dizem, mas tem pecadinho, tem pecadão? Não existe pecadinho e pecadão? Mas, queridos, existe.
Porque existem consequências grandes e consequências menores. Então tem pecados que geram consequências maiores, sim, né? Mas você não vê um grande pecado que gera uma grande consequência começar assim, já sendo grande. Você vê ele começar com coisas sutis, trabalhadas primeiramente nos seus pensamentos. Então por isso nós precisamos entender que realmente essa batalha, ela inicia na mente. E a nossa vida espiritual, assim como o fortalecimento da nossa vida espiritual, também inicia na nossa mente. É pensando. E aqui nesse texto o Senhor dá uma direção. Olha, vocês devem pensar em tudo que é honesto, em tudo que é justo, puro, amável, de boa fama. Se há virtude, se há louvor nisso, então pensais nisso. Ou seja, o que é contrário a isso, o que não é puro, o que não for honesto, o que não for amável, o que já gerar contaminação, não pensais. Não deixa entrar aqui. Não deixa se infiltrar por aqui. Porque aqui vai começar a desencadear coisas que depois a gente, assim, até pode ser que perca o controle. Então a Bíblia nos orienta a ocupar os nossos pensamentos com o que é verdadeiro, honesto, justo. Existe uma receita para a gente caminhar nisso. No entanto, às vezes, a nossa mente nos leva a situações, sentimentos, pensamentos contrários a isso. E muitas vezes o que ocupa os nossos pensamentos são o negativismo, são o desânimo, a tristeza, a dúvida, o medo. E não é com isso que o Senhor nos deu uma ordem para ocupar os nossos pensamentos. E às vezes a gente se deixa levar por isso. E nesse quesito do pensamento, muitas vezes o campo é uma areia movediça. Cada vez que a gente vai, a gente se afunda mais. E tem muitos de nós que brincam com pecados no pensamento. A gente deixa o negócio virar um ninho. E quando você vê, a casa cai. E tudo começou lá, em você não repreender aonde começou, onde foi o início, lá na mente. E quando a gente vê a situação, você nem sabe como é que entrou naquela situação. E os crentes brincam muito com isso, porque se apegam muito numa questão que diz assim: o inimigo não conhece os meus pensamentos. Então o que eu faço na minha mente, o que eu penso, ele não sabe. Ele não pode me acusar. Ele não pode fazer nada contra mim baseado naquilo que ele não sabe. Mas, querido, eu digo uma coisa para vocês: não brinque com o pecado no pensamento, porque aí começa a raiz de muita coisa na nossa vida. O inimigo, ele nos conhece simplesmente às vezes no olhar. Ele conhece um semblante de medo num ser humano. Ele conhece a direção do nosso olhar, o que o nosso pensamento expressou, por pequenos gestos. Assim, nós não podemos valorizar as estratégias de Satanás. Mas, porém, precisa de um equilíbrio. Nós também não podemos subestimar. Porque nós esquecemos que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. E o primeiro lugar que um ser humano abre, lugar, se falando de porta, de entrada, de espaço físico e espiritual, né? De uma porta mesmo aberta, o primeiro lugar são os pensamentos. É aqui que começa. Então a nossa mente, ela sofre ataques por espíritos malignos que querem aprisionar. Então eu estou dizendo de hostes espirituais da maldade que vêm aprisionar os nossos pensamentos. E às vezes nós precisamos, em determinados momentos, de uma libertação mesmo na mente, no entendimento. Tem pessoas que estão passando situações e a batalha toda é aqui. A libertação toda é aqui, na sua maneira de pensar e de entender. Porque ele não fecha essa brecha e as coisas nas outras áreas não mudam. As coisas externas não mudam, porque ele não fecha as brechas aonde precisa fechar, por onde estão entrando. Então eu estou falando de espíritos aprisionadores dos pensamentos, espíritos influenciadores da mente e que atacam. Então eu quero falar um pouquinho como são esses ataques, quais são esses sintomas e diante da palavra, o que nós podemos fazer
Para ser livres disso. E para evitar novos ataques. Para fechar portas definitivamente, não abri-las de novo. Quando a nossa mente ela é livre de espíritos aprisionadores, nós somos restaurados, primeiramente, na nossa esperança. Voltamos a acreditar. Às vezes somos restaurados até na nossa fé, que se abala por situações que vêm por esses espíritos de prisão na mente, né? Isso é assim, o início, o começo do trabalhar, até mesmo da loucura humana, até mesmo assim de pontos, de lugares que o ser humano chega, assim que extrapolam os limites em relação à sua mente. E tem pessoas que até vão ao estado de loucura, vão a lugares, né, ao ápice de ser internados por causa dessas prisões. Mas não começa daquele jeito. E a gente menospreza essas pequenas coisas, ou seja, a gente não cuida, não vigia, para que lá no início a gente use da nossa autoridade, clame, né, o sangue do Cordeiro e use das armas espirituais que o Senhor nos deu para quebrar isso no início, para repreender isso no início. Como a nossa mente ela é aprisionada, né? Como é que isso acontece? Como é que espíritos aprisionam os pensamentos? Às vezes fazem ninho na mente humana e dali surgem muitos ataques aos nossos pensamentos que afetam a nossa vida em corpo, alma e espírito. Primeira coisa que eu coloquei é que nós não podemos dar o lugar ao diabo. Como eu disse em Efésios 4:27, diz: não deis lugar ao diabo. Então assim, esse lugar, essa palavra aqui, originalmente, é espaço mesmo. É assim, um espaço para que ele entre. Não deis lugar, não deixa ele entrar, não abre a porta, não deixa uma brecha aberta por onde ele se infiltre, porque ele vai se infiltrar. Então, o que acontece é que nós abrimos essas brechas começando nos pensamentos, né? O primeiro erro grave aqui que nós cometemos é assumir os pensamentos malignos, diabólicos, como nossos. Porque a primeira coisa que o inimigo vem é trabalhar na sua mente, no seu entendimento, em primeira pessoa. Então ele não lança pensamentos em terceira pessoa, em segunda pessoa. Ele lança em primeira pessoa, para que você pense que os pensamentos são teus. Para que ele pense para que você pense que aquilo que ele está lançando vem de você mesmo, ou simplesmente da sua carne. E às vezes vem da sua carne, mas nem sempre. Ou às vezes vem do seu velho homem inflamado com uma dose contaminada por esses espíritos. Mas ele lança isso em primeira pessoa. Até o quê? Ficar batendo água mole em pedra dura, até ele furar. Ele quer que você assuma que são teus. Ele quer que você assuma aquela maldade ou tudo aquilo que ele está lançando como seu, e que você pense que é de você, que vem de você, até que ele vá conseguindo trabalhar na sua alma, na sua personalidade, no seu temperamento, dessa forma, porque ele vai colocando tudo aquilo. Então a primeira coisa que eu preciso entender, nesse aspecto da mente, de não dar lugar ao diabo, né? Estamos falando como a mente é aprisionada. Então, primeiro ponto, não dá lugar ao diabo. E dentro desse primeiro ponto, primeira coisa que eu preciso entender é que eu não posso assumir aquilo que ele está jogando na minha mente como sendo meu. Eu preciso identificar rapidamente e dizer: isso não é meu, isso não vem de mim. Essa palavra, ou esse nível de maldade, ou essa vontade absurdamente contrária à palavra de Deus, não está vindo de mim. E eu preciso tomar uma atitude, né? Sair de uma situação passiva. Nós trabalhamos passividade semana passada. Sair da situação passiva e ir para a atividade, né? E rapidamente me defender daquilo, dizendo: eu não aceito esse pensamento, porque isso não é meu. Em nome de Jesus eu repreendo isso. Rejeitar, né?
E nós assim temos que, alguns de nós ainda precisamos vencer algumas coisas que talvez vêm do ensino, vem da religiosidade, vem da forma que aprendeu, e nós nos calamos muito em relação aos pensamentos. E sabe, queridos, tem horas, assim, há momentos que há uma necessidade mesmo de dar um grito, de externar: eu não te aceito, eu te rejeito, eu não aceito que isso vem de mim, isso comigo não vai funcionar. Então a gente vai se colocando nessa forma passiva e aceitando os pensamentos, e aos poucos vamos assumindo que eles são nossos, e aí vamos achando: não, eu penso assim, e isso vai mudando as coisas dentro de nós. Então eu preciso ficar atento a isso, né? No que não é meu, no que não está vindo de mim, no que não é nem mesmo da minha alma, nem mesmo da minha velha natureza, ou aquilo que está vindo da minha velha natureza que eu preciso subjugar, mas está vindo com uma porção inflamada, está vindo com um nível de contaminação diabólico, demoníaco. Eu preciso lutar contra isso com armas espirituais e entender que no simples pensamento, que a gente pensa que é simples, ele começa a achar espaço e fazer coisas assim terríveis, porque a única finalidade de Satanás é qual? Matar, roubar e destruir. Então ele não entra na vida de ninguém sem fazer algum desses danos. Ou ele está matando alguma coisa na sua vida física, nas suas finanças, no seu casamento, nos seus relacionamentos com filhos, seus relacionamentos conjugais. Ou ele está matando, ou ele está roubando algo, ou ele está destruindo algo, porque é a finalidade. Ele só veio para isso. Então eu preciso entender e discernir bem quando as coisas não são minhas, né? Para isso eu preciso estar ligado com o Espírito Santo. Precisamos filtrar os nossos pensamentos. Isso assim, pouco nós fazemos, né? A questão do filtro dos nossos pensamentos é pouco. Nós fazemos pouco isso. E a palavra de Filipenses, ela nos ensina no que pensar. Então, se é o contrário de algo que tem boa fama, se é o contrário de algo que é valoroso, de algo que é honesto, que é amável, de algo que é verdadeiro, se é o contrário disso, eu preciso filtrar esses pensamentos. Gente, a mente não pode ser uma turbina que gira lixo, lixo, lixo o tempo inteiro. É preciso ter um filtro na nossa mente, no nosso entendimento, né? E o que eu vou pensar? Por exemplo, quando os dias que nós estamos assim, mais assíduos na meditação da palavra, você tem uma mente totalmente purificada, porque você pensa no que você está meditando o tempo inteiro. Mas quando a gente está longe da palavra, seja ela ouvida, seja por uma pregação, seja através do louvor, seja pela leitura bíblica, quando você está longe disso, você começa a pensar 1001 coisas, mas diferente do que é do Senhor. Porque a Bíblia diz para que a palavra esteja assim marcada, esteja gravada nos nossos corações, como uma letra gravada na tábua. Por quê? Porque assim, os nossos pensamentos vão lembrar, o Espírito de Deus que habita em nós vai lembrar aquilo que nós colocamos no nosso entendimento, e isso vai gerar uma vida de pensamentos saudáveis. Quando você vai ver, de acordo com o problema que está externando na vida da pessoa, se for violência, se for imoralidade sexual, mas você vai conversar com ela, na maioria, 90%, ela vai ter primeiro tido assim uma chuva de pensamentos sobre aquilo, sobre aquela área que está danificada, sobre aquele problema. Se é, por exemplo, um espírito de morte que atinge a pessoa, você vai ver que antes ela teve muito tempo guardando, alojando pensamentos de morte, pensamentos de ira, pensamentos de violência. Então tudo começa aí, para depois se transformar em coisas piores. Então assim, nós precisamos entender isso, né? E entender também quais são os sintomas, né? Para que a gente fique alerta. Então eu quero falar de alguns sintomas que assim apontam para um aprisionamento na mente.
alguns sintomas que apontam para a necessidade de uma libertação nos nossos pensamentos. Sintomas que apontam para a atuação de espíritos aprisionadores da mente, que estejam atuando, trabalhando ao redor de nós ou até mesmo dentro de nós. Primeiro sintoma que eu quero trazer: a dificuldade de concentração, ou seja, uma mente que vagueia. Queridos, isso é um sintoma desse tipo de aprisionamento, né? Dessas setas que estão vindo por espíritos específicos, que sabem o que eles querem, estão ali para algo específico, para uma obra específica. Então, a dificuldade de concentração, o vaguear da mente, é um sintoma desses ataques. A pessoa, por exemplo, não consegue se concentrar em meditar a palavra. A mente dele foge. Ele começa a ler, e ele começa lá a ler a história de Abraão, e o natural, uma mente normal, uma mente assim saudável, ela iria tentar entrar lá na história. Sim ou não? Visualizar. Se está dizendo quando Abraão chegou na terra, né, do Egito, quando Abraão desceu. Então, a nossa mente natural iria tentar visualizar quando o mar se abriu para o povo passar. Então, nós íamos tentar entrar na história e imaginar, e a palavra nos levar àquela situação, àquela cena. Mas a mente, quando ela está com sintomas de aprisionamento, ela não consegue concentrar na história. Ela lê, mas ela lê porque de alguma forma ela está sendo impelida a ler. E isso às vezes não é só bíblico, às vezes é no estudo secular, às vezes é na faculdade, no curso. Mas eu cito sempre mais a leitura bíblica, porque é onde mais se manifesta, quando esses espíritos aprisionadores estão trabalhando, estão atuando, estão gerindo alguma coisa na vida de alguém. Então a pessoa não consegue se concentrar, ele foge, né? Alguns casos piores dá muito sono. No normal, a leitura dá sono, né? Assim, se você está cansado e vai ler, a leitura em si dá sono. Mas tem um sono que não é físico, tem um sono que é espiritual, principalmente quando ele vem só com a leitura bíblica, ou principalmente quando ele vem, se a pessoa acabou de se levantar, está super desperta, né? O sono foi suficiente no seu corpo físico, seu corpo físico está bem, ou seja, não teria motivo de cansaço, e ele vem um sono violento que ele não consegue fixar os olhos. Mas a despeito do sono, a concentração, ou seja, quando a mente vagueia, isso é sinal dessas influências, né? Quando isso sempre acontece, isso é sinal dessas influências. É claro que uma vez ou outra que isso acontecer, pode ser natural, pode ser pelo nível de preocupação, né? Pelo nível de uma situação específica naquele momento, e fugiu a capacidade de concentração. Mas quando isso é constante, é algo preocupante, ou seja, é algo que nós precisamos atentar e começar a observar e orar e destruir essas fortalezas e rapidamente colocar para fora essas infiltrações, essas ingerências, porque vão vir para causar mal, para roubar, matar e destruir. Não tem outra finalidade. Então, a dificuldade de concentração, a pessoa não firma os pensamentos, né, quando está fazendo algo que realmente importa para Deus, que realmente importa para a família, que realmente importa para o ministério, que realmente importa para o trabalho. Então, se for coisas que divertem, ou coisas assim que agradam só a alma, ou às vezes até que desagradam, que vão contrário ao espírito, aí nós conseguimos ficar tranquilos. Mas quando é algo realmente importante, algo que tem peso de mudança, que tem peso de transformação, aí a mente vagueia. Por exemplo, quando a pessoa ela não está resolvida na sua área de trabalho pessoal,
Aí surge uma oportunidade, ela precisa se concentrar naquilo. Essas infiltrações, se elas estiverem na mente da pessoa, elas vão atacar. Se ela tiver problema, estiver sendo atribulada por esses espíritos aprisionadores da mente, dos pensamentos, vai atacar. Porque é uma área que a pessoa precisa romper. E aí de repente vê a oportunidade, né? Veio a oportunidade do Senhor, abriu-se uma porta do Senhor, aí você vai observar que o ataque começa a vir. Quando ela vai se concentrar em algo que realmente importa, foge. Quando a pessoa está sendo levada, né, a voltar à essência de Deus, e ele está novamente buscando um tempo com Deus, e ele começa a ler a palavra, a meditar no Senhor, ou até mesmo na oração, e a pessoa está numa luta contra esses espíritos aprisionadores, ele vai sentir o ataque da falta de concentração. A mente vai querer fugir, a mente vai querer vaguear, porque é algo que realmente importa. Então os ataques, ele vem nas coisas que realmente importam, nas coisas que vão gerar transformação, nas coisas que vão gerar o propósito de Deus, que vão estar de acordo com aquilo que Deus quer. Então nessa hora a pessoa sofre o ataque. Nós precisamos assim firmar os nossos pensamentos e entender isso. 1 Pedro 1,13 diz assim: portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo Jesus. Ou seja, cingidos os lombos do vosso entendimento, preparados para a guerra, de pé para a batalha, nos pensamentos. Não só a que envolve o nosso corpo, não só a que envolve as atividades, mas nos pensamentos. Quando ele diz, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, esse significado é forte. A mesma aplicação que a gente usa para cingir os lombos de um guerreiro, a mesma finalidade para cingir os lombos de um guerreiro, para revestir da armadura certa, para se colocar de pé e de posição correta para a guerra, essa mesma aplicação, mas no entanto, no vosso entendimento, ou seja, na vossa mente, nos vossos pensamentos. É preciso estar alerta, é preciso assim uma firmeza nessa hora, porque é uma batalha silenciosa, e é uma coisa sutil, que começa aqui, e que na maioria das vezes a gente não se importa, porque o primeiro pensamento de quando a gente não se importa é esse: o inimigo não sabe o que eu estou pensando. E o Senhor tem misericórdia, o Senhor é misericordioso, Ele sabe das minhas fraquezas, mas aqui eu preciso começar a vencer. Então eu preciso firmar, me preparar na mente, cercar o nosso entendimento com o quê? Com sobriedade. Porque diz, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, né? Sobriedade naquilo que nós vamos pensar, né? Com clareza, com sobriedade, com firmeza, cingidos, preparados, aonde? No nosso entendimento. Então assim, é um texto que a gente não analisa esse versículo com a profundidade a qual ele tem, se falando do nosso entendimento. Um segundo sintoma de ataque na mente, né? Confusão na mente. A mente confusa também é um sintoma de ataque de espíritos aprisionadores dos pensamentos. A mente confusa, oscila demais os pensamentos. Então assim, vem uma confusão, né? A pessoa assim se confunde, ora pensa uma coisa, ora pensa outra. E eu não estou falando assim de momentos, de situações, tá? Tudo que a gente assim fala, gente, em libertação, você vai diagnosticar como sintoma quando é algo que sempre acontece, ou que anda acontecendo demais, tá? Nada assim, a gente coloca situações esporádicas que aconteceu por causa, né, de algo que estamos passando, ou de um momento que vivemos. Mas quando isso sempre acontece, então às vezes as pessoas são tomadas por essa confusão na mente, sempre ele se confunde, ele acha isso, depois ele muda, acha aquilo, e aquilo vai virando uma bagunça,
e o negócio vai sendo travado aqui dentro. E esses espíritos aprisionadores, eles querem justamente trazer isso, trazer esse vaguear na mente, trazer também essa confusão na mente. Por quê? Aqui ele começa a se infiltrar e depois ele governa tudo. Ele consegue governar tudo. Se ele entrar nos pensamentos, através de moldar o pensamento humano, ele muda a história, ele muda o rumo, ele muda a direção, e aí ele traz o estrago. Entende? Então eu preciso entender isso. O que, assim, uma das coisas que traz muita confusão na mente, que a gente precisa começar a separar em Deus. Posicionei algumas coisas aqui. Por exemplo, a racionalização dos pensamentos. Para cristão, tudo que é racional demais vai gerar essa confusão. E eu vou te dizer por quê. Então, assim, a racionalização, ela gera uma confusão na mente. O que é racionalizar? Por exemplo, podia ser assim, imaginar a lógica. Tentar imaginar o porquê das coisas. Quando a gente faz isso demais, isso vai contra a nossa vida espiritual. Porque 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando nós falamos de vida espiritual, nossa mente tem uma certa tendência a querer racionalizar. Ela quer entender o porquê. Ela quer imaginar todas as coisas. E aí a gente começa a viver por vista e não por fé. Então isso gera uma confusão, né? Na vida do cristão, com muita ênfase isso. Por quê? Porque nós agora temos que cada vez mais alimentar o nosso espírito e matar a nossa carne. Esse é o alvo, esse é o objetivo. Até morrermos por completo. Nós estamos numa caminhada. Nós estamos seguindo degraus para isso. Então, racionalizar, ele vai trazer essa confusão, né? Quando nós decidimos assim por racionalizar as coisas, uma das coisas que nós abrimos mão é do discernimento. Tem muitas pessoas que oram pelo dom de discernimento. Tem muitas pessoas que desejam o discernimento de espírito e querem isso. E principalmente quando a gente se fala em batalha espiritual, nós precisamos do discernimento, porque nós estamos lidando muito, uma grande porcentagem com o que nós não vemos. E aí nós precisamos discernir pelo Espírito. Então, se você quer o discernimento, você precisa abrir mão da racionalização. Quem racionaliza não discerne. Quem imagina todo o tempo o porquê e a lógica das coisas na vida espiritual, ele não vai discernir. Ele não vai conseguir. Você precisa optar. Tem muitas pessoas que, assim, quando vai buscar ajuda, assim, e diz, e se um pastor pergunta, qual é o dom que você quer receber? Assim, uma grande maioria tem a vontade de receber o discernimento do Espírito. Mas muitos não recebem, porque o discernimento do Espírito é algo que a mente sua precisa estar livre. E se ela está com esses ninhos, e se ela está com infiltrações, ingerências de espíritos que estão achando brechas nos pensamentos para entrar, você não vai conseguir esse dom. E uma dessas brechas é a racionalização. Porque você não vai entender. A Bíblia diz que não vai. A Bíblia diz que pelo natural você não vai compreender as coisas de Deus. Vai te parecer loucura. Você não vai poder entender. Porque elas não se entendem, elas se discernem espiritualmente. Então, se você racionalizar, você vai ficar fora desse texto. Você vai ficar fora de experimentar essas coisas que só o Espírito de Deus conhece. Então, a racionalização, ela traz a confusão na mente. Porque a pessoa começa a se confundir. Porque ela começa a imaginar demais. E aí ela nunca vê se cumprir. Porque ela, antes de que se cumpra, antes de que o Senhor faça, ela tenta saber como e por quê. E ela vai perdendo esses passos do Senhor, porque ela quer achar o motivo. Ela quer achar como. Ela quer entender a situação. E o Espírito Santo às vezes simplesmente traz algo na tua mente, para que você simplesmente faça, por obediência e por fé. Mas quando a mente não está livre,
Ou você não ouve, que é um pior estágio. Você nem chega a ouvir. Ou você ouve e gera confusão. E às vezes a confusão até envolve outro, porque como a gente pensa e às vezes fala, você se confunde e ainda confunde a cabeça de outros. Então a confusão, ela é algo, né, que ataca, né, que é sintoma dessa mente que está precisando de ser livre, né, que está influenciada por espíritos que aprisionam. Nós não podemos permitir que a nossa mente imagine demais. Gente, os pensamentos, nós temos que saber lidar com eles aqui. Isso é uma brecha, sabe? Achamos e imaginamos demais. E isso, espiritualmente, na vida da igreja, é até um perigo. Porque às vezes a gente começa a emitir sentenças, ou até profetizar, partindo desse ponto racional. Mas também não afeta só ministério, só a vida na igreja. Afeta coisas simples, do dia a dia. Quantas brigas, por exemplo, se dão? Quantos elos e alianças se rompem? Porque começa num pensamento que você achou. Ou que você pensou acerca de uma pessoa. Às vezes a gente vê a expressão facial da pessoa diferente, sua mente já quer entender o porquê. E convenhamos, tem muitas coisas que a nossa mente quer entrar que nem da nossa conta é. Nem da nossa conta é. Às vezes nós não respeitamos o espaço das pessoas que moram conosco, que simplesmente não está num dia bom, e a gente já quer ficar imaginando por quê. Às vezes isso traz tanto problema conjugal, porque até mesmo com o nosso cônjuge, que é um conosco, nós precisamos de entender a hora certa de falar, ou de esperar a hora certa que ele vai se abrir. Mas antes disso, se você não controla aqui, você achou e pensou 1001 coisas e o pau quebra. A confusão vem em geral. Quantas pessoas rompem laços, quebram alianças, porque imagina. Ah, mas eu acho. Olha, se a gente cortasse esse eu acho, muita coisa na nossa vida, ela geraria menos consequência. Sim ou não? Não é assim? Às vezes a gente vê sinais e quer interpretar os sinais, e sempre causando às vezes briga. Sinais que eu digo na vida de pessoas, a gente olha para algumas coisas e a gente, como está com essa prisão na mente, a gente não discerne, a gente racionaliza e tenta achar a lógica da situação. E quantas brigas a gente causa no trabalho por isso? Porque está achando demais, está pensando demais e não está filtrando isso. Então aqui, queridos, espíritos aprisionadores, eles influenciam, eles começam por fora, lançando seta, lançando iscas, mas quando ele acha a porta, quando ele acha o lugar para entrar, porque a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, se você dá lugar, ele vai entrar. Você pode ser pastor, você pode ser apóstolo, você pode ser quem você for. O sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica conforme a nossa obediência e fidelidade à palavra de Deus. Se você der lugar, ele vai entrar. Ele vai entrar. A confusão vai ser gerada, né? A imaginação, ela vai gerar a briga, porque de algum jeito ele veio matar, roubar e destruir. Então se ele consegue entrar, vai ser para isso. Casamentos são destruídos, começando por essas brechas. Relacionamentos de pais e filhos são destruídos, começando nessas brechas. Então eu queria te chamar a atenção nessa situação de você achar e pensar. Eu queria te chamar a rever como estão os seus pensamentos em relação a isso. Porque tem gente que ele é ligeiro para achar. Tem gente que ele é ligeiro para imaginar. Principalmente se a situação cutucou a ferida. Rapidamente ele acha. E eu vou dizer, tem pessoas que criam uma verdadeira história. Quando você vai trazer luz sobre aquela situação, gente, não tem nada a ver. Você se feriu, você se magoou, você se irou. Às vezes você xingou, às vezes você machucou pessoas, você julgou, você já pecou de rodo.
E não tem nada a ver com aquela situação. A situação era completamente outra. Porque pelos seus pensamentos ele entrou e conseguiu enganar. Começou aqui. Por quê? Porque lá no primeiro texto que nós lemos, a Bíblia diz o quê? Não. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Mas aí a gente deixa o que não é verdadeiro, o que não é amável, o que não é de boa fama, o que está julgando com injustiça. A gente deixa esses pensamentos que não são de paz, não são de bem, entrar. E aí se você der esse lugar, ele vai entrar. Porque a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Se você der essa brecha, ele vai se aproveitar e vai entrar. E vai trabalhar naquela situação. Então, queridos, nós precisamos filtrar aí. Filtrar desde aí. Sabe? E no que diz respeito aos outros, a gente precisa assim, entender o nosso limite em achar e pensar acerca dos outros. Ou acerca de situações. Nessa precipitação dos pensamentos, muitas coisas se rompem. Muitas coisas se perdem. Muitas coisas são danificadas. E às vezes até situações, ou laços, ou relacionamentos muito difíceis de ser restaurados. Porque aí nós vamos emitir palavras precipitadamente. Nós vamos emitir juízo precipitadamente. Depois fica até com vergonha. Quando vê a real história do que é, a pessoa até se constrange e fica com vergonha de consertar. Porque assim, a mente já fez uma história em quadrinhos acerca daquela situação. É assim ou não é? Nós precisamos filtrar. Aqui. Essa guerra começa aqui. Outro sintoma desses espíritos de prisão na mente. Terceiro sintoma. Dúvidas na mente. Então assim, a mente duvidosa, demasiadamente, é uma mente aberta para a entrada desses espíritos que aprisionam. Né? A dúvida é a incerteza de qual caminho tomar, de qual caminho seguir. Então assim, aqui muitas coisas são roubadas de nós por aqui. Porque assim, uma vez que você está seguindo um caminho certo de Deus nisso, quando você deixa a dúvida entrar, você tem uma posição, você um dia esteve firme nessa posição, isso não foi algo da sua carne, foi algo dirigido por Deus no seu espírito, e aí você começa a titubear, você começa a deixar os pensamentos de dúvida entrar, é esses espíritos que vão atacar, né? Então assim, uma vez que você entendeu em Deus algo, é preciso você entender quando Ele quer te atacar com a dúvida e com a incerteza. 1 Reis 18, 21 diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? E nesse contexto, Deus Ele repreende essa dúvida, essa mudança nos pensamentos. Você vê que todos os textos que eu estou citando aqui, desde o início, são coisas ligadas à mente. A Bíblia, todos os textos que eu citei, ela está falando dos pensamentos, da mente. Aonde essa guerra é travada contra esses espíritos aprisionadores, que fazem com que a gente erre e saia do caminho, começando aqui. Então eu preciso entender isso aqui. Deus Ele não coloca dúvida em nossos pensamentos. A dúvida, ela vem como? Através de palavras contrárias a Deus, ao que Deus quer. Então se Deus deu uma direção no que é para mim pensar, nós não começamos assim. Ele diz que é para pensar no que é justo, honesto, verdadeiro, puro, né? Por exemplo, pureza. Ele diz que é para eu pensar o que é puro. Então o que é impuro e está no meu pensamento, manda embora. Não assume que é seu, não aceita que é seu. Porque a palavra está dando uma direção. O que é puro, amável, de boa fama, se há virtude, se há louvor, nisso pensai. Então se não tem isso, se não tem essas características, a dúvida, o medo, não está descrito nessa lista. Então eu não posso permitir que isso fique muito tempo. Claro, situações vão acontecer, que nós somos atacados, somos. Mas qual é a importância? O que vai apontar, vai direcionar
o espaço que eu dou para esses espíritos agir é o tempo em que eu vou dar uma resposta a esses pensamentos. O tempo em que eu vou repreender. O tempo em que eu vou tomar da autoridade que o Senhor me deu e vou dizer, não, eu não aceito, isso não é meu, isso não é do Senhor para mim. Eu não aceito isso. E não deixar ele se alojar, porque senão vai entrar, vai fazer ninho e vai começar a matar, roubar e destruir. Como então que nós vamos ser livres na nossa mente desses espíritos aprisionadores? Primeira coisa, firmar os nossos pensamentos com sobriedade, né? E aprender a esperar na graça do Senhor. Foi o versículo que eu li de 1 Pedro 1,13. Cingindo os nossos lombos com entendimento e esperando na graça do Senhor. Gente, há tempo que nós precisamos declarar alguns versículos para nós mesmos. Precisamos declarar para a nossa mente e colocar eles no nosso entendimento. Para a hora que a gente estiver passando algumas crises, o Espírito Santo trazer isso à luz. Ele trazer isso de volta ao nosso entendimento e nos firmar. E nos posicionar no entendimento. Cingir os lombos com o entendimento. Uma outra situação. Eu preciso decidir não saber nada além de Cristo. Por quê? Porque aqui eu combato a racionalização. Eu combato a lógica que eu vou buscar. E que nas coisas espirituais eu não vou encontrar. Porque nas coisas espirituais eu preciso discernir e não racionalizar. E não encontrar a lógica. E não encontrar a resposta lógica das coisas. Mas ter sim o discernimento espiritual. Então, 1 Coríntios 2, 1 e 2, Paulo disse assim: e eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo soube, ele encontrou esse caminho, porque ele tinha armazenado muitas coisas que ele jogou para fora e reputou como lixo, como algo que não presta, para saber e conhecer somente a Cristo Jesus. Então eu preciso esvaziar os meus pensamentos dessas coisas, não deixar a minha mente vazia, mas esvaziar desse lixo que às vezes quer me atacar, e pensar e ocupar todo o espaço da minha mente em Cristo Jesus, no seu exemplo, na sua palavra. E quando todo esse espaço é ocupado na minha mente pelaquilo que é agradável, de boa fama, que está na palavra de Deus, que é Cristo Jesus, é o que o versículo fecha. Eu não me propus a saber nada entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, tudo que ocupa os meus pensamentos está voltado para a cruz e para aquilo que Cristo quer de mim. Isso que Paulo falou. Então eu preciso decidir não saber de nada, não conhecer e não querer nada além de Cristo. Porque isso vai nos dar essa capacidade de confrontar esses espíritos de prisão na mente. Isso nos enche de autoridade, de poder contra os espíritos que querem, que tentam aprisionar a mente. Outra coisa que nós podemos fazer, confiar só no Senhor. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Por quê? Quando nós nos estribamos, confiamos no que a gente pensa, no que a gente imagina, no que para a gente tem uma lógica, então a gente sai do coração do Senhor. A Bíblia diz: confia de todo o seu coração no Senhor. Não se estriba, né? Não se ensoberbece pelo que você acha, pelo que você pensa. Porque quando a gente faz isso, querido, sem filtrar, o nosso entendimento às vezes já está aprisionado mais do que a gente pensa. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês: essa guerra aqui nos pensamentos, ela é sutil. E na maioria das vezes vai ser invisível aos seus olhos, até que o Espírito Santo arranque as escamas e faça você enxergar. E às vezes nesse ponto já tem até ninho de demônios fazendo morada. Em algumas áreas da nossa vida estão danificadas por causa de espíritos que a brecha foi no pensamento. A fé em Deus, né, que nós precisamos ter, e nas promessas, são a nossa base. Onde estão as promessas?
Não só promessas que nos foram reveladas pessoalmente. A palavra. Na palavra do Senhor estão as promessas. Eu sou o que está escrito lá que eu sou. Eu tenho o que está escrito lá que eu tenho. Eu vou de volta para onde está escrito que eu vou. Eu preciso firmar o meu pensamento, os meus entendimentos no que a palavra diz acerca de mim, no projeto que o Senhor sonhou acerca de mim. Romanos 4, 18, 21 diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, ele não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou das promessas de Deus por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. De quem o tinha prometido também era poderoso para fazer. Queridos, às vezes, sabe, é uma questão de firmar o nosso entendimento naquilo que o Senhor outrora já falou conosco, e declarar esse texto para nós, dizendo, ficando certíssimo, estando certíssimo, sem sombra de dúvida, de que quem prometeu é fiel para cumprir, de quem escreveu, inspirou a quem escreveu toda uma Bíblia acerca de promessas, muitas e muitas promessas acerca de mim e de você. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Ele é poderoso para isso. Então nós precisamos alicerçar a nossa fé aqui. Aqui. Porque não é algo místico. Não é. É algo que eu preciso colocar aqui e mudar o meu entendimento e buscar pelo discernimento a discernir as coisas do Espírito. Não pelo meu racional, porque eu não vou entendê-la. Pelo homem natural eu não vou compreender. Não vou compreender. E aí eu vou começar a duvidar. E aí eu vou começar a dar espaço a todos esses sintomas que eu falei aqui desde o começo da palavra. E eles vão entrar na mente e vão aprisionar. Fica de pé, querido. Quero orar com você. Eu quero orar com você nessa noite sobre isso. E eu quero que você pense a respeito disso. O que tem ocupado os teus pensamentos? Eu quero, antes de orar, pedir que você feche os teus olhos. O que tem ocupado os teus pensamentos? Tua mente tem sido ocupada das coisas que o Senhor fala para ocupar? Você tem pensado naquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amado, de boa fama? Tem virtude e louvor naquilo que você tem pensado? Ou os pensamentos têm sido muito diferentes disso? O que tem dirigido os seus pensamentos no último tempo? São dúvidas, medo, incredulidade, pensamentos de desesperança, de falta de fé, negativismo, que não vai conseguir, que não vai alcançar, que não vai chegar. Eu não sei o que tem ocupado os seus pensamentos, mas eu sei, e nós lemos aqui na palavra o que deve ocupar. Então eu quero te chamar a um arrependimento. Se as coisas que têm ocupado os seus pensamentos têm sido diferentes daquilo que a Bíblia diz. Porque se é diferente do que a Bíblia diz, eu quero te dizer, há um lugar
se abrindo na sua mente para que o diabo entre. E mais especificamente nesse sentido, para que espíritos aprisionadores de pensamentos entrem. Queridos, quando nós travamos a batalha certa no mundo espiritual e repreendemos esses demônios, rapidamente a esperança volta para nós. Rapidamente nós voltamos a acreditar no que Deus disse a nosso respeito que aconteceria. Sabe, tem momentos em que quando nós repreendemos esses demônios na nossa mente, ao acordar no outro dia, a gente acorda com uma outra visão da vida, porque o discernimento volta. O que tem ocupado seus pensamentos? Tem sido a racionalização? Tem sido o juízo precipitado de muitas situações que você nem conhece o fundo, a verdade, mas você imaginou, você pensou, achou demais acerca dessas situações? E agora, em vez do discernimento do Espírito vir, vem uma lógica racional contaminada, influenciada por demônios que te fazem julgar. Com isso vem a falta de esperança, a dúvida, o medo. Isso paralisa-nos, não nos deixa sair do lugar. Eu queria te conduzir a se arrepender. Se o que tem ocupado seus pensamentos são diferentes do que o Senhor diz para que ocupe, são diferentes da direção que o Senhor deu para a nossa mente. Teu sangue sou livre. Eu quero fazer uma confissão junto com você. Quero te chamar a confessar esses pecados nos pensamentos. E eu vou conduzir você nessa confissão, para que após isso nós façamos uma renúncia. E nós vamos clamar pelo sangue do Senhor na nossa mente. Sabe, queridos, eu tive uma direção muito específica de Deus para pregar essa palavra hoje. E eu sei que ela vai acertar o alvo nesse lugar. Ela tem um alvo, ela tem um objetivo. E para a glória do Senhor, esse objetivo vai ser alcançado. Eu quero te convidar a fazer essa confissão, esse repúdio público. E nós somos testemunhas uns dos outros, confessando esses pecados nos pensamentos. Diz comigo: Deus, em nome de Jesus, eu me arrependo e te peço perdão diante da igreja, diante das testemunhas físicas e espirituais. Eu te peço perdão e confesso todos os meus pecados nos meus pensamentos. Tudo o que eu pensei que não foi verdadeiro, toda falsidade, calúnia contra pessoas, o que eu achei e não era verdade contra o meu próximo, eu me arrependo. Por todas as situações que eu pensei contra pessoas, isso não era verdade. Perdão, Senhor, em nome de Jesus. Por tudo o que eu pensei que não foi honesto, eu quero te pedir perdão. Por toda a desonestidade que ocupou os meus pensamentos, perdão, Senhor, em nome de Jesus. Por tudo o que não é justo que ocupou os meus pensamentos,
todo pensamento de injustiça contra pessoas, contra situações, nos meus relacionamentos, que envolveram as pessoas que eu amo e convivo. Perdão, Senhor, pelos pensamentos de injustiça, em finanças, nos roubos, em desejar mal contra as pessoas, toda injustiça que ocupou os meus pensamentos, eu me arrependo, te peço perdão, Senhor. Eu confesso como pecado. Perdão, Senhor, por tudo que não foi puro, nem amável, e que ocupou os meus pensamentos, por toda impureza, contaminação, imoralidade, tudo o que entrou, que não é puro, nos meus pensamentos, eu te peço perdão, Senhor. Tudo que não é de boa fama, que não há virtude e nem louvor, e que eu permiti que entrasse na minha mente, hoje eu quero me arrepender. Também te peço perdão por todo medo, incredulidade, falta de fé, o desânimo, a tristeza, todos os pensamentos relacionados a esses sentimentos. Eu te peço perdão, Senhor, quando eu desacreditei e deixei que nos meus pensamentos viessem a dúvida daquilo que o Senhor já falou a meu respeito, da direção e do caminho que o Senhor já me mostrou. Eu te peço perdão, Senhor, e eu confesso como pecado nos meus pensamentos, no meu entendimento. Mas hoje eu quero pedir, eu quero clamar que o teu sangue, Senhor, venha purificar e santificar o meu entendimento. Eu renuncio todos esses pensamentos distorcidos, os sofismas. Eu renuncio na tua cruz e eu oro para que o teu sangue venha agora sobre mim. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus Cristo, o meu Senhor. Repreendo agora todo espírito aprisionador de pensamentos, toda cadeia e fortaleza instalada na minha mente. Coloque a mão na sua cabeça, querido. Eu repreendo agora e ordeno: sai, em nome de Jesus, todo pensamento que não é meu, todo negativismo que não é meu, toda tristeza, pensamentos de tristeza, de que eu não vou conseguir, eu repreendo agora, em nome de Jesus. E eu clamo: Senhor, ajusta o capacete da salvação na minha vida. Ajusta, Senhor, o capacete da salvação na minha vida, para que eu pense em tudo que é do alto, em tudo que é do reino, em tudo que é ligado ao Senhor. Isso seja o que ocupe os meus pensamentos. Eu declaro assim fora da minha vida toda fortaleza. Eu declaro destruída fora da minha mente, destruída agora pelo fogo do Senhor na minha mente, toda fortaleza do inimigo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar, Senhor, como igreja, por cada um específico aqui, Senhor, que o Senhor trouxe a esse lugar e que o Senhor quer completar algo na mente. Pai, em nome de Jesus Cristo, todo ninho de infiltração de espíritos malignos, todo ninho que já foi formado, que já foi feito, alcança agora, Senhor, e purifica com teu sangue. Lava e limpa, Senhor, para que as brechas na mente sejam fechadas agora. Ou de que show de bala
Eu declaro as portas no entendimento fechadas, onde elas foram abertas, elas sejam fechadas agora. Aplica, Senhor, o sangue precioso do nosso Jesus. Aplica, Senhor, o poder do teu sangue. O poder do teu sangue agora sendo derramado. Limpando agora, limpando, Pai. Onde houve um ninho, onde houve, Senhor, um espírito aprisionador na mente, trazendo a desesperança, a falta de fé, todo o desânimo, em nome de Jesus Cristo, ele vai sendo agora saqueado, em nome de Jesus, porque nós saqueamos o inferno agora, em nome de Jesus. Desocupa agora, desocupa todos os ataques, sejam recuados agora, as setas malignas agora sejam recolhidas, de Jesus. Será que você pode gritar isso, querido?